Se aparece gravando. Pronto, aparece aqui para mim. Aparece para você que está gravando aí? Agora sim, tô gravando. Sim. Tá. Por falar em gravação, pessoal, eu vou aproveitar o ensejo e conversar com vocês em relação a isso. Está tendo alguma dificuldade na questão do acesso dos links que a gente está postando, que alguns alunos não estão conseguindo acessar. O último vídeo que eu postei da a aula 09, que está lá na plataforma de vocês, foi um link do YouTube de uma aula desta aula que a gente está trabalhando aqui, que já estava gravada, tá certo? Então, lá vocês não terão problema, porque lá é o link do YouTube de aula que eu desta aula que eu já tenho gravada, tá? Então, a aula de hoje eu vou postar o link. Caso vocês não tenham acesso, vocês não terão problema, porque até onde nós iremos no assunto hoje é o que está nesse vídeo na aula 09, que já está postada lá na plataforma, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar esse assunto, mas a aula já está lá. Eu vou postar o link? Vou, porque a gente precisa também consertar, ajeitar essa questão aí do link, mas não terá prejuízo nessa questão, porque o vídeo já está lá, tá bom? Então, vamos lá dar continuidade. Então, foi aqui que nós terminamos de falar da última aula, onde nós estávamos conversando sobre os mediadores químicos da inflamação. Nós vimos que eu tenho diversos mediadores, e aqui eu selecionei alguns para vocês. Nós vimos onde esses mediadores são produzidos e vimos a ação que ele tem dentro do processo inflamatório, que é o que a gente está conversando. Então, como eu falava para vocês, eu tenho mediador como a histamina, por exemplo, que é produzido por um grupo celular, aqui no caso das células do sistema imune, mastócitos, por exemplo, produzindo um efeito como a vasodilatação. Um outro mediador, a prostaglandina. Quem produz essa prostaglandina? Os mastócitos e leucócitos, e ele tem um efeito sobre, dentro do processo inflamatório, como vasodilatação, dor e febre. Como nós temos conversado aqui, eu não verei esses mediadores, né? Porque a gente está falando de molécula. Eu não verei a produção dessas moléculas. O que é que eu verei como enfermeiro? Eu verei o quê? A repercussão disso no processo inflamatório. É algo clínico, né? Então, é clinicamente que eu vou ver. Então, nós já vimos com, por exemplo, vasodilatação, tem como eu ver clinicamente? Tem, eu vou ver o local do processo inflamatório avermelhado, né? Com hiperemia, com rubor, isso nós já vimos. Então, por exemplo, eu não vou ver a prostaglandina sendo produzida, nem quem as produz. Isso é repercussão teórica, né? A gente já viu isso na teoria. Mas eu consigo ver a vasodilatação, eu consigo ver a queixa do meu paciente, por exemplo, referindo dor, eu consigo aferir a temperatura desse meu paciente e verificar que ele está com febre. Então, eu consigo essas questões, essas ações, essas repercussões clínicas, é o que eu verei, mas eu tenho que saber que por trás disso tem o quê? Uma molécula, um mediador químico inflamatório sendo produzido por algum elemento celular. E como a gente vê aqui, quem produz esses elementos? As células, os elementos, normalmente elementos celulares do sistema imunológico. Então, foi isso que nós terminamos de ver na última aula. E aí nós vamos dar a continuidade aqui. Na questão da inflamação aguda, o objetivo, como nós já conversamos da inflamação aguda, é que tem uma resolução rápida, né? Nós vimos que ela dura horas, é rápida, né? Horas, dias, e ela cessa. Quando é que ela cessa? Ela cessa essa inflamação aguda quando tem a resolução completa. E o que seria a resolução? Seria a eliminação desse agente injuriante, que, como nós vimos, é aquele que inicia este processo inflamatório. Que, como nós vimos, são vários. Pode ser trauma, pode ser químico, pode ser um micro-organismo, pode ser um fio de sutura que nós vimos, por exemplo, né, que seria um objeto estranho que iniciaria essa inflamação. Então, quando eu consigo retirar esse agente injuriante, eu cesso o processo inflamatório, né? E aí, pronto, resolveu. Porque mesmo
porque, como nós já vimos, o objetivo é esse, é eliminar esse agente injuriante. Após eu eliminar esse agente injuriante, é lógico que houve um embate ali entre sistema imunológico, muitas das vezes lesionando o tecido. Então, num processo inflamatório, eu vou ter danos, sempre eu vou ter danos, desde danos mais simples até danos mais complexos. Então, se foi uma inflamação aguda rápida, que o agente injuriante foi eliminado com facilidade, mesmo assim eu ainda vou ter danos, e aí eu vou ter que fazer a remoção desses restos celulares, né? Dessas células que foram danificadas, dessas células que morreram. Então, eu faço, posteriormente, após a eliminação do agente injuriante, a remoção desses restos celulares. Quem é que faz isso? Os elementos do sistema imunológico. Nós já vimos células fagocíticas, por exemplo, elas que vão retirar tecido morto ali, estão fazendo a remoção a retirada desses restos celulares produzidos pelo embate lá no processo inflamatório. Nós vimos que no processo inflamatório eu vou ter também a produção de edema, e aí eu vou ter a reabsorção de fluidos do edema, ou seja, esse líquido vai sair do meu tecido e vai agora voltar, né? Então vai ser eliminado daquele local que ele não faz parte. A gente chama de reabsorção de fluidos do edema. E no final de tudo, a regeneração tecidual. Então, se essa inflamação aguda foi simples, né, esse processo talvez não seja tão visível. Eu vou ver muito isso daqui quando eu tenho um processo, e a gente já vai ver um pouquinho disso, quando eu tenho um processo inflamatório extenso, né, que durou dias, que durou semanas. E quando este processo inflamatório fica agudo, esse dano é maior ainda, porque eu demoro para eliminar esse agente injuriante, e aí após o dano vai... Então, se demora para retirar, o dano vai ser maior, e aí lá no final eu vou ter que remover mais restos celulares, reabsorver mais fluidos do edema, a regeneração tecidual vai demorar mais, porque a extensão foi danosa. Então, pensem que na inflamação aguda, esse processo ele vai ser um pouco mais simples do que na inflamação crônica, que nós vamos ver posteriormente. Então, quando eu tenho a resolução, é este processo que acontece. Elimino o agente, removo os restos celulares de células mortas, reabsorvo o fluido e, posteriormente, ou paralelamente, acontecendo a regeneração tecidual. Após a cura, eu vou ter a substituição desse tecido. Vocês vão de convir comigo que se eu danifico um tecido, eu vou ter que substituí-lo posteriormente, né? Então, a minha pele, isso a gente vê quando a gente tem, por exemplo, é mais visível na pele, quando eu tenho uma lesão, um processo inflamatório, eu vou ter ali uma cicatriz final, né? Que significa que houve ali a regeneração total. E essa cicatrização, esse processo, né, de cura, acontece a substituição daquele tecido danificado por um tecido conjuntivo, que a gente chama de fibrose. Então, quando ocorre a substituição deste tecido destruído, como eu falei para vocês, né? Então, se foi destruído, e muitas das vezes eu tenho tecidos que não são capazes de se regenerar. Nós já conversamos algumas vezes sobre isso, por exemplo, tecido muscular, ele é difícil de regenerar. Tecido nervoso é difícil de regenerar. Então, se for esses tecidos que foram danificados pelo processo inflamatório, eles não terão mais capacidade de se regenerar. E aí eu tenho que, no lugar deles, vai ter a substituição de um tecido que a gente chama de tecido conjuntivo, formando o que a gente chama de fibrose. E aí há, naquele local de perda de tecido que não conseguiu se regenerar, há a formação de uma massa de tecido fibroso. Qual é o grande problema disso? Depende de onde é que aconteceu esse processo inflamatório. Na minha pele, no máximo que vai acontecer é ficar uma cicatriz, né? Aquela fibrose, aquela cicatriz que sempre nós temos, porque já sofremos lesão de pele alguma vez na vida, a gente tem alguma cicatriz. Então, ali vai ter grandes repercussões? Não. Então, houve a lesão, houve a substituição do tecido, houve a formação dessa massa de tecido fibroso, que é a cicatriz que a gente visualiza, mas não trouxe grandes repercussões. O grande problema é quando acontece num tecido importante, como, por exemplo, o pulmão,
E aí, se eu danifico a região pulmonar e ela não consegue se regenerar, o que vai acontecer? Vai acontecer essa reparação, essa substituição do tecido pulmonar por um tecido fibroso, né, pela formação dessa massa de tecido fibroso. E é lógico que aqui no pulmão vai ter uma repercussão diferenciada, porque um pulmão fibrosado não é a mesma coisa do que uma pele fibrosada, né? Na pele não terá repercussão, mas no pulmão vai fazer com que este órgão perca a sua funcionalidade. Então, é por isso que quando eu tenho uma infecção pulmonar, eu tenho um processo inflamatório pulmonar, eu tenho que tratar o quanto antes, para que não haja a progressão deste processo infeccioso, para que eu minimize a produção de quem? De lesão neste tecido, porque se eu lesionar ele, ele não vai se regenerar e eu vou formar fibrose, e isso levará, a formação dessa fibrose levará à perda da funcionalidade deste órgão. Isso é o que acontece normalmente na inflamação, né? Há um dano, há um reparo, e dependendo de onde acontece esse dano e esse reparo, eu vou ter uma repercussão para o órgão e para a funcionalidade dele. Muitas das vezes, essa inflamação aguda que a gente está falando não resolve, né? Não elimina o agente injuriante. E aí acontece uma progressão da resposta. E aí nós já vimos que quando um processo inflamatório se estende, eu tenho uma inflamação crônica. E aí na inflamação crônica, por que ela vai existir? Porque a persistência do agente injuriante ele não foi eliminado, né? E a inflamação aguda, ela não foi suficiente para eliminar. E por isso essa inflamação se estendeu, cronificando. E aí, como nós conversamos aqui, então se eu tenho, por exemplo, essa infecção cronificando no pulmão, eu vou ter grandes problemas. E eu tenho algumas patologias, como, por exemplo, tuberculose, que se não tratada adequadamente, ela pode persistir, né? Ficar aí por um longo período, e é lógico que isso vai trazer grande dano para o meu pulmão. Aqui a gente tem três imagens para mostrar para vocês aqui. Então, por exemplo, eu não vou conseguir enxergar esta lesão acontecendo, né, diretamente. Eu não vou conseguir ver, mas eu tenho aqui como fazer, por exemplo, através de exames de imagem, visualizar o que está acontecendo lá. Então, diretamente no pulmão, eu não tenho como visualizar. Mas, como nós já conversamos, eu utilizo dos equipamentos, das metodologias que existem para fazer isso, né? Não preciso abrir o meu paciente para olhar. Eu faço um exame de imagem e aí eu consigo visualizar. Então, aqui, os exames de imagem, por exemplo, como raio-x, algo assim, né, outros exames que a gente tem aí, eu vou conseguir identificar, por exemplo, né, por uma imagem, que aqui está acontecendo num processo inflamatório, né, uma pneumonia. Eu posso ver, através de exame de imagem, ainda uma característica já de um processo inflamatório crônico, com a presença de abscessos, e nós vamos ver quando falar de infecção, quando nós falarmos de inflamação crônica, nós vamos ver que o abscesso é uma das características do processo inflamatório crônico, que é quando o sistema imunológico não consegue eliminar, o processo inflamatório persiste, e muitas das vezes eu formo esses granulomas aqui, e eu consigo visualizar isso através de uma imagem. É lógico que vocês serão amparados em outras disciplinas, que vocês aprenderão como devem avaliar esses exames de imagem e identificar o que está acontecendo aqui nessas imagens. Eu estou só plantando aqui uma semente que germinará posteriormente em outra disciplina. Então, aqui uma imagem estilizada mostrando que nesses locais aqui aconteceu dano tecidual, né? Houve um processo inflamatório que não foi sanado no primeiro momento, cronificou, houve a lesão tecidual, como a gente vê aqui, e é lógico que essa persistência, eu vou ter a formação aqui de reparo tecidual, de fibrose, podendo levar esse tecido à perda da sua funcionalidade. Isso é o didático, este é o real. É o real que a gente visualiza nos nossos cortes histológicos, nas nossas análises, né?
Então, na inflamação aguda, como nós vimos, ó, a progressão da resposta acaba tornando esta inflamação, que era para ser resolutiva, acaba cronificando. E aí uma das coisas que a gente visualiza é a questão dos abscessos pulmonares, né? Então aqui, lógico que aqui já é um corte histológico de um pulmão de alguém que já morreu. Então aqui eu tenho mas eu posso ver também de pessoas vivas. Então se foi, por exemplo, um processo cirúrgico em que foi retirado um lóbulo pulmonar, e esse lóbulo pulmonar foi enviado para fazer uma análise histológica, eu consigo visualizar isso daqui. Então, nessa primeira imagem, a gente vê os abscessos bacterianos no pulmão, que são esses pontos aqui. Professor, fica difícil de eu conseguir visualizar. Então, a gente vê, por exemplo, abscessos não é um termo tão distante para a gente, né? Normalmente, abscesso é um local de concentração de pus, né, de um processo inflamatório. Então, muitas das vezes nós já tivemos algum abscesso dentário, de pele, e a gente vê que ali dentro, né, fica uma bolsa, uma coleção de elementos do embate do processo inflamatório, normalmente visualizado através de coleção de pus. Então, a gente consegue ver através... Então, aqui, o corte do tecido demonstra a presença de abscesso bacteriano nos pulmões. Olhando isso mais aproximadamente, agora com a histologia, eu faço um corte dessa região, uma coloração, ponho na lâmina e vou para o microscópio, e eu vou visualizar o que está acontecendo mais aproximadamente aqui nessas regiões. E aí eu olho aqui o corte histológico, então eu peguei aqui o tecido desta região e fui olhar no microscópio, e aí eu vejo a presença de neutrófilos. Professor, nos guie e me mostre onde é que estão os neutrófilos. Ó. Todos esses pontos aqui, ó, em volta, né, são o núcleo das células do sistema imune que estão circundando uma região, que é esta região aqui mais violeta, mais azul, que é onde está os restos celulares. Então, o abscesso, ela acontece aqui nessa região, ó. Aqui dentro, ó, desta região que eu vou circundar aqui para vocês, é a região do abscesso. Aqui dentro dessa região, eu tenho restos celulares. Restos de que células, professor? Do pulmão, do tecido que está morrendo, células do sistema imunológico que entraram aqui e já morreram também. Então, toda esta região aqui é a região de restos celulares do embate entre o sistema imunológico e provavelmente a causa deste processo infeccioso no pulmão. Então, esta região aqui é a região dos restos celulares. Aqui próximo, essa região mais avermelhada, a gente vê os vasos sanguíneos congestionados, que como nós vimos lá, quando tem um processo inflamatório, tem uma mudança no sistema circulatório. Os capilares sanguíneos aumentam de volume, né? Então, aqui eu tenho o que a gente chama de estase, né? Eu tenho acumulação de elementos da corrente sanguínea, do sistema imunológico aqui nesses capilares. Então, eu vejo ele todos congestionados. É por isso que eu digo vasos sanguíneos congestionados, tá? Então, vejam que, clinicamente, eu definiria isso fazendo a anamnese do meu paciente, através de exames de imagem, como nós vimos, ó, eu conseguiria definir que aqui ele tem um abscesso pulmonar. Eu posso, dependendo da situação e do órgão, solicitar uma análise microscópica disso, que foi o que aconteceu aqui, ó. Então, foi analisar e aí eu consigo definir o que é que está acontecendo, ó. Mas o exame de imagem é o suficiente, né, para me determinar que aqui eu tenho um abscesso pulmonar. Mas aqui, histologicamente, a gente consegue ver os elementos formadores deste abscesso. Ó, uma região central, onde eu tenho os restos celulares provenientes da morte do tecido e da morte das células do sistema imune que estão chegando aqui, né? Então, todo em volta, entrando, combatendo aqui. E é lógico que quando cessar este processo inflamatório, o que vai acontecer aqui nesta região? Eu vou ter o dano tecidual. Toda esta região aqui vai ter
perda de tecido, porque as células deste ambiente morreram aqui. Então, dentro do abscesso, a gente sabe muito bem, quando a gente drena um abscesso, o que é que acontece? Fica uma cavidade, né, mais popular, fica um buraco naquela região de onde eu retirei. Então, se eu drenasse esse pus, esses elementos de restos celulares mortos aqui, aqui ficaria uma cavidade. E após cessar o processo inflamatório, o que ia acontecer? Não tenho como regenerar esse tecido e ele será substituído por aquela massa fibrótica que nós vimos. E é lógico que essa região aqui vai perder a sua funcionalidade. Mas como nós vemos aqui, ó, a presença desses abscessos são inúmeros, né? Olha a quantidade de abscessos que eu tenho aqui nesse pulmão. Então, cada região dessa aqui vai fibrosar. E aí estende isso para o órgão todo, a gente vai ter a extensão dos danos causados e da consequente perda de funcionalidade deste órgão. Tá? Então, nós já sabemos que o processo inflamatório ele causa reações nos capilares sanguíneos, e a gente vai ver aqui o que significa essas mudanças. Nós já vimos que aumento do volume, então há dilatação do capilar sanguíneo, né? Então, algumas substâncias promovem essa dilatação para ter um melhor fluxo de sangue. Essa dilatação vai permitir a passagem de elementos do sangue para o tecido. Quais elementos? Elementos moleculares, como anticorpos, proteínas, células do sistema imune que precisam passar para o tecido para combater aquele agente injuriante, aquele agente iniciador do processo inflamatório, né? Eu tenho a lentificação do fluxo sanguíneo, eu já queria chamar a atenção de vocês, porque terá uma questão neste sentido aqui na prova de vocês, né? Então, tem uma lentificação do fluxo sanguíneo, porque apesar de haver uma dilatação desses capilares, mas os elementos vão se acumular. E isso a gente chama de estase do sistema cardiovascular, na verdade, dos capilares, né? Muitas das vezes a gente chama de estase venosa, se acontecer numa veia. Normalmente é o que acontece, a estase venosa, que seria isso? Seria a lentificação do fluxo sanguíneo, né? Então, aqui a gente vê um pulmão, um corte histológico de um pulmão normal. Então, a gente vê o tecido, né? A gente vê os capilares sanguíneos. E aqui a gente já vê... Professor? Oi, pode perguntar. O que é lentificação mesmo, professor? A lentificação do fluxo sanguíneo, porque a gente tem uma passagem normal de sangue. Mas você há de convir comigo que no processo inflamatório, a migração de elementos nesses capilares próximo ao processo infeccioso, ele vai estar aumentado. Então, eu vou ter mais elementos do sistema imunológico circulando nos capilares próximos do processo infeccioso. E se eu tenho muito? Então, vamos pensar numa via pública, por exemplo. Se eu tenho um trânsito normal, eu tenho um fluxo normal de carros. Se eu tenho muitos carros passando por aquela via, eu tenho uma lentificação do fluxo, no caso do trânsito. Se a gente expandir ou fizer uma analogia com o sistema circulatório, é a mesma coisa. Se eu tiver muitos elementos migrando para aquela região do processo inflamatório, os capilares que estão presentes naquele local, ele vai sofrer uma lentificação desse fluxo sanguíneo. Por que essa lentificação? Devido à grande quantidade de elementos que estão migrando para aquela região do processo inflamatório, tá? Então, a gente consegue ver aqui, ó, essas regiões são as regiões onde eu tenho uma lentificação, uma acumulação desses elementos presentes na corrente sanguínea, naquele local da infecção, tá? Professor? Oi. Professor? No caso, tem um acúmulo desses elementos e acaba causando um congestionamento dessa área, é isso? Exatamente. Isso a gente chama de estase, tá bom? Isso a gente chama de estase venosa. Estase venosa. Isso. Então, lá na E esses veia... elementos é do próprio sistema circulatório? Sim, sim. E é lógico que eles vão estar em grande quantidade lá, porque eles estão sendo requisitados naquele ponto, porque está acontecendo um processo inflamatório. Agora, deixa eu falar uma outra coisa para vocês. Essa estase venosa,
ela não acontece somente no processo inflamatório. Ela é grandemente presente no processo inflamatório, mas ela se faz presente dentro da nossa área em outras questões. Imagina você colocar, por exemplo, um manguito de verificação de pressão numa unidade de terapia intensiva, e ali você deixa puxando a pressão, né, de 5 em 5 minutos. E ali vai estar pressionando, e isso vai fazer com que haja um acúmulo, por exemplo, de substâncias ali naqueles capilares, naquele membro que está sendo pressionado a todo momento. Isso é estase? É também estase. Se eu garrotear um braço, por exemplo, e deixar ele garroteado por muito tempo, o que vai acontecer? Vai acontecer, não vai ter o fluxo, né, do sangue, porque está garroteado, vai acontecer o acúmulo daqueles elementos, e isso também a gente chama de estase, tá? Então, eu quero que fique claro para vocês que esse termo estase, ele não está relacionado só com inflamação, ele tem outras repercussões, outras presença em outros momentos da nossa área, tá certo? Aqui, no caso do processo inflamatório, acontece a estase? Acontece. Por quê? Porque há uma dilatação dos capilares, porque há uma sinalização para migração de elementos, então há essa lentificação, né? Então, a gente vê essa congestão vascular, que a gente chama de estase. A gente vê também como reação inflamatória aguda, ela promove o acúmulo de infiltrados de leucócitos. Nós já vimos isso quando vimos lá as células cardíacas causando lá a doença de Chagas. Nós vimos a grande quantidade de leucócitos, né, que são essas células aqui com esse núcleo roxo que a gente está vendo aqui. Então, eles migram para aquele local justamente para combater e tentar eliminar o agente injuriante. Vou voltar aqui na histologia, né? Aqui está um pouco mais ampliada, não está tão próximo como a gente vê aqui. Aqui a gente está vendo, tudo isso aqui é um agrupamento desses leucócitos, que a gente chama de infiltrado, né? Eles estão ali porque aqui está ocorrendo um processo infeccioso. Aqui eles estão em volta, os que entraram aqui combateram um bom combate e acabaram morrendo, né? Nós vimos que essa região aqui é a região de restos celulares, de morte desses leucócitos e de morte do próprio tecido pulmonar. E todos esses pontos aqui, tá vendo, roxinho em volta, são outros leucócitos que estão migrando, né, para cumprir a sua funcionalidade aqui dentro desse processo inflamatório. Então, uma das reações também é a formação desses infiltrados de leucócitos, como nós podemos ver aqui. Tá certo? Na inflamação aguda também, a gente tem lá o plano de aula em cima de vocês, coloca a classificação dessas inflamações. Então, eu tenho, por exemplo, inflamações serosas. Eu não vou entrar muito em detalhes com vocês aqui, né? Eu só vou tentar trazer esse termo inflamação serosa para dentro da área da enfermagem. Então, o que seria inflamação serosa? Seria uma inflamação onde ocorre o derramamento de fluidos do plasma e secreções de células para dentro de algum revestimento. Então, nós sabemos que eu tenho alguns órgãos que eles são revestidos. Na verdade, esses fluidos e plasmas, eles acabam se acumulando em uma cavidade ou num revestimento. Nós temos alguns órgãos que são revestidos. Por exemplo, o meu pulmão, ele tem um revestimento, né? Então, ele tem aqui, o pulmão em si, e ele tem uma película que reveste, que a gente chama de pleura, né? Muitas das vezes nós ouvimos o termo derrame pleural. O que significa? Significa que há um acúmulo de líquido onde? Entre o pulmão e a película que reveste ele, que é a pleura. E aí eu teria um acúmulo de líquido. Então, tá vendo aqui que eu tenho a pleura normal, né? Eu tenho o tecido pulmonar com meus alvéolos, eu tenho a película que reveste o pulmão, e aqui, nesse caso, eu tenho o derrame pleural, que é o acúmulo de líquido entre o órgão e esta película que reveste o pulmão.
E é lógico que se eu tenho um acúmulo entre o órgão e esta película, e dependendo da quantidade de líquido que está presente aqui, né, da extensão desse derrame pleural, eu vou ter a perda da funcionalidade deste órgão, porque como nós já vimos, o pulmão, ele precisa se movimentar para que haja a troca gasosa. Se tem um acúmulo de líquido que vai prejudicar. Então, é por isso que pacientes que estão com derrame pleural, eles têm grandes disfunções respiratórias, dificuldades intensas para respirar. E, às vezes, a gente precisa fazer intervenções, que é qual? Fazer a drenagem, né, desse líquido que está aqui no derrame pleural. Então, pode ser através de uma punção, em que eu insiro uma agulha e retiro esse líquido. Pode ser através da inserção de um dreno que eu deixo aqui dentro, para que todo o líquido que seja produzido seja drenado. Professor, qual é a origem desse derrame pleural? É diversa, mas uma delas é produzido pelo processo inflamatório. Então, se eu tiver um processo inflamatório pulmonar, uma das repercussões que pode acontecer, principalmente aqui na inflamação serosa, a formação desse líquido e acúmulo aqui. Então, esse derrame pleural, ele pode ser advindo de um processo inflamatório, que é o que a gente está conversando aqui. Tem outras origens? Tem, mas o que interessa aqui nesse momento para a gente é que a inflamação, ela pode promover esse extravasamento de líquido e o acúmulo que a gente chama de derrame pleural, né? Professor? Oi. Mas qual é essa inflamação no pulmão? Que inflamação no pulmão seria essa? A gente tem diversos processos inflamatórios pulmonares. Pode ser uma pneumonia? Pode. Pode ser um trauma que produziu uma lesão no pulmão e acabou desestabilizando? Pode. Pode ser questões de, por exemplo, de disfunção renal? Pode. Então, há uma diversidade de coisas que pode influenciar o teu pulmão. Que, por exemplo, se o teu rim para de funcionar, tem muito acúmulo de líquido, um dos locais que pode acumular é o teu pulmão. E aí, daqui a pouco, eu posso ter um derrame pleural produzido por isso, né? Então, muitas das vezes, em urgência, chega muito paciente com edema agudo de pulmão. Pode ser o edema? Pode, né? Já viram falar em edema agudo do pulmão? Então, tem um fator que produziu ali uma mudança no ambiente pulmonar e acabou acumulando líquido e excesso. Então, o paciente chega ali com uma dispneia intensa e eu tenho que fazer uma intervenção. Pode ser medicamentosa, pode ser cirúrgica, como eu falei, para drenar esse líquido, pode ser o uso de um diurético para retirar esse líquido em excesso que está no corpo, tá? Então, a causa disso, dessa mudança nesse ambiente pulmonar, ela é diversa. Aqui eu estou puxando para o lado da inflamação, porque é o que a gente está trabalhando aqui, tá bom? Outro órgão que é revestido é o coração, né? Então, aqui eu tenho uma película revestindo o miocárdio, chama de pericárdio, e acontece também, pode acontecer o acúmulo de líquido aqui nessa região. E é lógico que se acontece um acúmulo desse líquido aqui entre o órgão, entre o tecido e a película que reveste, esse órgão, lógico, que não vai funcionar adequadamente, ele precisa pulsar, né? Só que ele está sendo impedido por essa grande quantidade, né? E aí eu chamaria aqui, no caso do coração, de derrame pericárdico. Pode ser de líquido, pode ser de sangue. E se vocês me perguntassem qual é a causa, pode ser uma lesão, né? Pode ser uma hemorragia que aconteceu aqui, agora eu tenho um acúmulo aqui de líquido. Esse líquido, normalmente, do processo infeccioso, como eu falei para vocês, é fluidos do plasma ou secreções de células, tá? Que produzirão esse líquido. Mas pode ser um acúmulo de sangue? Pode, tá? Então, esse derrame aqui, ele pode ser desses fluidos celulares ou do plasma, ou pode ser sangue. E aí, o que vai determinar isso é o que foi a causa que está promovendo esta mudança no teu pulmão e esta mudança no teu coração, no teu sistema circulatório, tá certo? Pode ser um acúmulo também no peritônio, né, que é aquela película que reveste a nossa cavidade abdominal. Então, eu posso ter uma ascite, um acúmulo de líquido nesse local. Então, aqui, por exemplo, a gente está vendo na pele, ó, um acúmulo de líquido, há uma expansão desta camada superior da pele e o acúmulo de líquido.
Se for no peritônio, um acúmulo de quê? De líquido lá na cavidade peritoneal. Então, isso a gente chamaria, se for a causa um processo inflamatório agudo, eu chamaria isso de inflamação serosa, que é a produção desses líquidos do plasma e secreção, muitas das vezes, da própria célula do tecido, que acaba acumulando esses líquidos. E aí pode acumular no pulmão, entre o órgão e a pleura, pode acumular no coração, entre o miocárdio e o pericárdio, pode ser no peritônio, que é a nossa cavidade abdominal, isso a gente vai ver muito. Então, quando vocês verem no dia a dia de trabalho de vocês esse acumulamento de líquido, vocês lógico, vão olhar para outros fatores e vão ver se este acúmulo é proveniente de um processo inflamatório. É lógico que vocês terão conhecimento sobre o paciente de vocês, saberão e conseguirão identificar a casuística do acúmulo deste líquido, tá certo? Vocês serão detentores do conhecimento sobre o teu paciente. Então, você sabe a clínica do teu paciente, você sabe de onde veio, você vai conseguir determinar a causa, ok? Sempre essa inflamação serosa vai ser de forma líquida ou ela pode ser uma massa sólida? Não. Seroso, normalmente, é uma característica, né? Por isso que a gente chama que é seroso, porque isso significa que vem de fluidos do plasma ou da célula. Então, quando eu tenho uma secreção serosa, significa, então, por exemplo, aqui na pele, então, eu sei que esta característica, esta cor, desse líquido produzido é um líquido seroso. Então, olha, você vai escrever lá na sua evolução, ó, paciente com secreção serosa inferida operatória. Então, quando eu vejo isso, eu sei que veio de onde esse elemento? Do plasma sanguíneo ou da própria célula do tecido que produziu, tá? Então, está falando de líquido e não de produção de tecidual, de massa tecidual. Vamos lá. Então, dá mais um termo aqui para vocês. Eu tenho uma inflamação que a gente chama de inflamação fibrinosa. O que significa isso? Significa, nós já vimos no processo inflamatório, acontece um aumento da permeabilidade vascular. Ou seja, aqueles elementos produzidos no sistema imunológico, como os mediadores químicos que nós acabamos de ver no início da aula, eles vão influenciar na permeabilidade vascular, ou seja, ele vai influenciar no capilar sanguíneo e esse capilar sanguíneo vai permitir a passagem de alguns elementos do sangue para o tecido. Só que nós vemos que normalmente o que é que passa? Passa plasma, né, líquido da corrente sanguínea para o tecido, passa algumas proteínas, passa algumas células. Só que muitas das vezes essa inflamação é tão intensa, ou a produção desses elementos que influenciam na permeabilidade, fazem com que saia coisas que não deveriam sair da corrente sanguínea e passe para o tecido, por exemplo, como moléculas grandes, como fibrinogênio. O fibrinogênio não é para ele sair da corrente sanguínea, mas muitas vezes no processo inflamatório, a mudança na permeabilidade vascular é tão grande que esse fibrinogênio acaba saindo do sangue e acaba passando para o tecido, sendo depositado no espaço extracelular. Então, essa inflamação fibrinosa, a gente vê muitas vezes numa inflamação que acontece em revestimentos do corpo, como a pleura, por exemplo, como o pericárdio. Então, aqui a gente tem, um tecido cardíaco mostrando uma pericardite fibrinosa. Esses pontos, né, esse acúmulo achocolatado que a gente está vendo aqui na superfície do tecido, é o fibrinogênio, né? Então, o que é que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo que a rede vascular deste órgão, aqui no caso do coração, ela foi... A permeabilidade vascular do sistema circulatório do coração foi tão afetada que permitiu a passagem do fibrinogênio. E olha como ele se acumula, né? Então, toda vez que, por exemplo, num processo cirúrgico de um transplante cardíaco ou realmente uma cirurgia que eu quero avaliar o que está acontecendo com uma laparotomia, por exemplo, que normalmente a gente faz em cavidade abdominal,
Se eu olho para o órgão e vejo o acúmulo dessa substância, que é o fibrinogênio, é lógico que aí eu tenho a identificação de quem? De uma inflamação fibrinosa. Eu consigo olhar e consigo entender o que foi que aconteceu. Eu sei que aqui neste órgão está acontecendo um aumento acentuado da permeabilidade vascular, que está permitindo a passagem de elementos como fibrinogênio do sangue para o tecido. E, consequentemente, o acúmulo que eu vejo aqui nessa imagem, aqui nessa pericardite, que a gente chama de pericardite fibrinosa. Então, é o músculo cardíaco, né? O pericárdio é aquela película que reveste o miocárdio que nós vimos, que está sendo acometido, que está sendo acumulado. Só para mostrar para vocês aqui, ó, o pericárdio é aquela película que reveste o miocárdio, que é o músculo do coração. É isso que a gente está vendo aqui, ó, né? Então, essa película toda com a presença de fibrinogênio. E aí, é lógico, quando eu vejo essa clínica, eu já consigo determinar, olha, aqui está acontecendo um processo inflamatório, que está promovendo um aumento acentuado da permeabilidade vascular, permitindo a passagem de fibrinogênio que está se acumulando aqui neste órgão que eu estou avaliando. Tá certo? Eu tenho também uma outra inflamação. Então, aqui nós já vimos 3 tipos de inflamação: a serosa, a fibrinosa, e eu tenho agora a inflamação supurativa ou purulenta, que é os abscessos, né? Isso é mais comum da gente visualizar. É lógico que isso aqui eu vou ver, mas em situações esporádicas, né? Essa inflamação serosa eu vejo mais, porque essa questão de derrame pleural, derrame pericárdico é muito comum, né? Lesões na pele promovendo essa inflamação serosa também é muito comum de eu visualizar. Ascite também é comum de eu visualizar. Essa inflamação fibrinosa é menos comum no caso da pericardite de eu visualizar, mas a inflamação supurativa ou purulenta, ela é muito comum de eu visualizar no meu dia a dia de trabalho, né? Que é a formação dos abscessos, como eu falei para vocês. Então, o que é que caracteriza essa inflamação supurativa ou purulenta? É a produção de grandes quantidades de pus. E o pus nada mais é do que a repercussão do embate entre um micro-organismo, por exemplo, e o sistema imunológico. Além do que, eu tenho alguns micro-organismos que eles são chamados de piogênicos, né? Eles são indutores da formação desse pus, né? Desse embate do sistema imunológico, da morte de células do sistema imunológico. Então, o pus nada mais é do que a morte do próprio tecido onde está acontecendo esse embate, morte dos elementos celulares do sistema imunológico que estão combatendo e a própria morte do micro-organismo. Então, aí, essas células mortas é que formam o pus. Muitas bactérias são mais indutoras desta produção, dessa substância, do que outras. É por isso que eu digo que eu tenho bactérias piogênicas, como, por exemplo, o grupo dos estafilococos. Eles são indutores, realmente, de produção de pus. Então, quando eu tenho uma infecção produzida por esses micro-organismos, consequentemente, eu tenho a produção de pus. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui de uma patologia simples para vocês. Produzida pelo estafilococcus. Então, por exemplo, as nascidas, né, popularmente, que a gente chama que aqueles furúnculos que a gente tem nas axilas, muitas das vezes, região inguinal, ela é produzida pelo Staphylococcus aureus. É o agente etiológico dessa infecção, é o Staphylococcus aureus. E quem já teve ou já ouviu alguém que teve, sabe a quantidade de secreção que é produzida ali. Pus, né? Pus em grande quantidade que é produzida. Justamente porque este agente indutor deste processo inflamatório é uma bactéria que a gente chama de bactéria piogênica. Este pus foi produzido pelo embate entre o sistema imunológico e o Staphylococcus e pelo dano tecidual produzido ali, né? Por isso a gente tem esta inflamação que a gente chama de supurativa ou purulenta. Esta inflamação supurativa aguda, um exemplo disso é a apendicite aguda, né? A gente conhece muito bem, isso aí faz parte do nosso dia a dia. A apendicite aguda, ela é uma inflamação supurativa aguda,
né, acontecendo ali na região gastrointestinal. O que aqui... Oi. Eu ia lhe perguntar justamente desse exemplo que o senhor deu, das nascidas. Que no caso, como acontece essa produção grande de pus, né, e tudo, e há uma perda tecidual, depois que é retirado, né, tratado e que sai essa secreção toda, a região fica, posso dizer, afundada, sei lá, Sim. acontece perda daquele tecido. Exatamente. Ele não é substituído, não tem como ser renovado aquela região. Como é que acontece? Depende de onde aconteceu. Se foi num tecido que tem capacidade regenerativa, pode acontecer. Agora, se foi num tecido em que não pode regenerar, ou a extensão de lesão foi muito longa, o tecido ele tem até um limite de regeneração. A partir daí, ele não vai regenerar, ele vai ser substituído por fibrose, como nós vimos lá. Então, muitas das vezes, dependendo da extensão desse abscesso, eu vou ficar realmente com afundamento ali no meu tecido, né? E o que é que significa isso? Isto é um sinal visível, macroscópico, do que aconteceu. Como você bem falou aí, significa que houve ali uma perda tecidual. Tá? Então, dependendo do local onde aconteceu isso, pode acontecer a regeneração, mas nós bem sabemos, por exemplo, do que é mais visível, que é na pele, que muitas das vezes fica, né, a região ali afundada, e isso significa que houve perda tecidual, que não se regenerou. E aí fica aquele afundamento que a gente consiga visualizar. E quando mesmo que não haja a produção de pus, mas que foi, por exemplo, um baque e que causou roxura, inchaço, essas coisas, e apesar de não ter produção de pus, acontece também essa perda tecidual. Sim, na verdade, eu quero te perguntar, acontece dessa mesma forma, essa perda é dessa mesma forma como acontece quando tem pus? Também. O pus, ele é uma repercussão, como eu falei, do embate do sistema imunológico com o agente causador deste processo inflamatório, tá? Mas a perda tecidual, ela não está relacionada com o pus. Ela está relacionada com realmente a morte tecidual. Então, se a morte tecidual foi produzida por um trauma, vai ter perda tecidual porque o tecido morreu. Então, não está relacionado com o pus. Eu estou falando de pus porque eu estou falando aqui de uma inflamação supurativa, onde realmente eu tenho a presença desses abscessos com uma grande quantidade de pus. Mas em outras situações em que eu tenho perda tecidual e o tecido não consegue se regenerar e que há a formação de fibrose, eu vou ter também a perda tecidual ali daquele local, certo? Entendi, obrigada. Então, aqui é a imagem que a gente consegue visualizar. Então, vamos olhar aqui um pouquinho o que aqui tem aqui dessas regiões, para a gente, como eu falei para vocês não vão trabalhar com a histologia, mas vocês precisam saber o que é que está acontecendo molecularmente, tecidualmente, naquela repercussão clínica que vocês estão visualizando. Então, essa aqui seria a região de um abscesso, né? Nós já conversamos anteriormente. Eu tenho uma região central, ó, tá vendo? Aí eu já consigo agora identificar, porque eu já treinei os meus olhos, né? Eu tenho essa região aqui central, que é onde tem a necrose tecidual, né? E a morte dos leucócitos. Então, onde é que estaria o pus? Estaria presente aqui nesta região, né? Então, aqui estaria acumulado esse pus que é advindo da morte do tecido, da morte das células do sistema imunológico. Aqui na periferia os leucócitos vivos, como eu falei para vocês, que, lógico, eles estão englobando isso aqui para que realmente o processo inflamatório ele não se expanda, né? E, lógico, aqui dentro as células já morreram, eu preciso de novas células para combater este processo inflamatório. E aqui eu tenho a estase venosa, que é o acúmulo de vários elementos no meu sistema circulatório próximo ao processo inflamatório. Eu tenho alguns abscessos, como eu falei para vocês aqui nessa inflamação supurativa e purulenta, que é quando eu não consigo resolver, eu digo quando o sistema imunológico não consegue resolver, ele acaba englobando aquele processo. Então, veja só,
eu tenho uma região onde eu tenho o abscesso, onde eu tenho a região purulenta, e vocês veem que eu tenho uma alta vigilância do sistema imunológico aqui em volta. O objetivo é sanar, o objetivo é eliminar esse agente injuriante aqui. Quando eu não consigo, como sistema imunológico, eliminar, muitas das vezes eu formo o que chama de abscesso. Tá vendo aqui, ó? Eu faço uma circundação, uma formação, como se fosse uma cápsula envolvendo o processo inflamatório. Então, é muito mais cômodo eu deixar localizado do que este processo se expandir para outras regiões que o tecido ainda está íntegro. Então, é uma tentativa. Se eu não consigo eliminar, pelo menos eu deixo o processo inflamatório localizado. E aí, quando eu circundo este processo inflamatório, eu tenho aqui o que a gente chama de um abscesso, né? Ou granuloma, que muitas das vezes a gente vê em doenças granulomatosas. Então, por exemplo, a tuberculose, ela é uma doença granulomatosa. Então, acontecendo lá no pulmão, o micobactério não é eliminado com facilidade, e aí, como eu não consigo eliminar, eu faço esse granuloma, tá vendo? Que é a vigilância do sistema imunológico. Eu circundo, né? O processo vai acontecer aqui, o dano vai acontecer aqui, mas pelo menos é um dano localizado. Então, eu circundo. Então, por isso que na tuberculose, muitas das vezes, eu vejo no meu exame de raio-x, no meu exame de imagem, aqueles pontos enegrecidos, né? Deixa eu ver se eu volto aqui para tentar mostrar para vocês. Ó, eu vejo aqui, ó, o local onde está acontecendo, tá vendo? Ó? É aqui dentro que está esse granuloma que a gente está visualizando agora. Né? É aqui dentro que está acontecendo o processo inflamatório e eu estou circundando para evitar que este foco infeccioso invada outras regiões teciduais. Então, é uma forma de proteção, tá vendo? Então, eu circundo. Professor, o que é que forma este abscesso? O que forma este granuloma? Vários elementos. Elementos do sistema imunológico, tá vendo? Que eles estão presentes aqui em volta. Ó. Eles estão presentes aqui dentro dessa periferia. Muitos passam para cá, para dentro, para combater e tentar eliminar o agente. Eu tenho a formação de fibrose aqui em região. Eu formo um tecido. Se algumas vezes você já teve a oportunidade de ter uma... Oportunidade não, que nem é oportunidade, né? Mas de ter um processo... um abscesso no dente, por exemplo. Uma vez eu fraturei um dente, quando eu fui lá, a dentista fez a extração do dente, e quando ela retirou, ela me mostrou, Jorge, olha, tinha um saco, como se fosse um saquinho cheio de pus. Então, lá dentro era o quê? Era esta região, e esta região em volta é o tecido que foi formado para deixar o processo inflamatório contido em um determinado ponto, tá? Isso é uma estratégia do sistema imunológico para que isso não se expanda para danificar outro tecido ou para cair na minha corrente sanguínea, tá certo? Então, isso aqui é extremamente importante, é algo que a gente vê grandemente dentro da nossa área. Então, por exemplo, em uma lesão de pele, uma escara de decúbito, muitas vezes eu vejo o tecido ali necrosado, e aí quando eu vou retirando o tecido necrosado, de vez em quando eu encontro uma coleção de pus, né, uma cavidade lá, é justamente... onde está acontecendo uma inflamação supurativa ou purulenta. E, finalmente, para a gente fechar essa questão aqui da inflamação aguda, eu tenho a questão das úlceras, né, produzidas por essas inflamações agudas. Então, o que seriam essas úlceras? É lesão local, né, que a gente chama de lesão local ou por escavação da superfície de tecido em um órgão, né? Então, há perda, né, de tecido necrótico inflamado, e aí aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, desde o mais simples, como uma afta, por exemplo, uma lesão na boca, em que eu tenho a mucosa dessa região danificada, eu tenho uma úlcera, uma abertura, que pode causar isso? E aí nós já vimos que são vários elementos que podem iniciar um processo inflamatório. Professor, pode ser porque eu mordi os meus lábios e acabou produzindo esta lesão aqui? Pode. Né? Pode ser por um micro-organismo que produziu lesão tecidual? Pode, abrindo esta úlcera aqui. Né? No estômago, por exemplo, né?
uma úlcera do adenal, nós vemos que há aqui, ó, o tecido ele era fechado aqui, ó, e agora eu tenho uma cavidade, uma abertura aqui, né, neste tecido. Então, o tecido aqui está morrendo, e a causa aqui também é diversa, né? Então, lesões no estômago, no intestino, no trato geniturinário. Então, aqui, por exemplo, uma coisa dentro da área de vocês, ó, tem uma lesão aqui uretral, né? Uma lesão tecidual, uma úlcera. E aí, qual seria a origem aqui? Diversa também. Pode ser uma sondagem inadequada, pode ser a permanência de uma sonda vesical por muito tempo, promovendo essa úlcera aqui, tá? Então, tem uma diversidade, isso vocês têm que estar com a mente aberta, porque eu não tenho como dizer para vocês, olha, o que inicia uma úlcera genital, aqui no caso da uretra, é isso. Não, tem uma diversidade de fatores. Mas você tem como saber, porque você conhece o teu cliente, você conhece o teu paciente e você, consequentemente, vai conseguir identificar qual é a causa desta úlcera, no caso aqui da região genital. Em úlceras de pele, também você vai conseguir identificar, né? Foi o que o paciente ficou acamado por muito tempo, foi por micro-organismo que produziu, foi um trauma que produziu essa úlcera, tá? Então, não tem como eu dar o que aconteceu, né? Olha, a úlcera acontece por causa disso. Não, eu expliquei para vocês alguns fatores, mas você tem como saber disso, porque você é conhecedor amplo das repercussões que acontecem com o teu paciente. Ok, pessoal? Aqui a gente encerra a inflamação aguda e vamos deixar para trabalhar um pouco de inflamação crônica após a primeira verificação. Alguma dúvida aqui nesse momento, nessas questões? Não. Então, agora nós vamos passar para o nosso segundo objetivo aqui, que é a questão do exercício. Deixa eu tentar fechar aqui. O exercício eu vou enviar para o e-mail de vocês, só confirme aí, fnaexamas@gmail.com. É esse mesmo? Isso, professor. Então, assim que eu encerrar a aula, eu vou enviar e a entrega será na segunda-feira, da mesma forma que foi o primeiro, tá bom? Vou apresentar... Até às 16 horas, né, professor? Isso, exatamente. Tá, ok. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir esse exercício. Desculpa, professor, não deu para eu ouvir o que é? Que vai passar um exercício, é isso? É, o nosso segundo exercício que nós já havíamos combinado, né? Nós já combinamos que hoje a gente passaria o exercício 02. Esse exercício ele será entregue hoje, vocês irão resolver. Eu vou só apresentar ele para vocês e depois vocês irão resolver e entregar para a representante, ela enviará para o meu e-mail. Tá certo? Pessoal, estão me ouvindo e estão visualizando o exercício aqui? Não. Não, Tá aparecendo o senhor. Eu não. A sua imagem. Só o senhor. Tá, deixa eu ver aqui então. Eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas eu vou enviar. Deixa eu só ler aqui para vocês. O que eu quero nesse exercício aqui de vocês? Eu vou apresentar um caso clínico para vocês e eu quero que vocês se coloquem naquela situação do enfermeiro que está fazendo uma consulta de enfermagem, que vai receber um paciente com uma queixa e com essa queixa você vai suspeitar de algo, né? Pode ser uma patologia, enfim, você está fazendo uma consulta lá. Lembra que está falando de patologia, mas nem sempre as queixas do paciente vão estar relacionadas com patologia. Eu quero que vocês avaliem esse caso, que eu vou enviar para vocês, e consigam identificar, a partir dessas queixas do paciente, consigam dar passos posteriores. Qual seria? Então, nós já vimos lá que... quais são o passo a passo? Eu tenho um paciente que chega com uma queixa, eu vou fazer uma anamnese com o paciente, depois eu vou fazer o exame clínico desse paciente.
Se for necessário, eu vou solicitar um exame diagnóstico de imagem ou laboratorial, e depois eu vou conseguir chegar a uma conclusão e, por último, fazer uma intervenção. Então, o que eu quero que vocês é que vocês caminhem até um certo ponto. E aí eu vou dar um caso clínico. Então, vamos lá. Considere o seguinte caso clínico. Isso vai estar no exercício, eu vou enviar para vocês. Cliente do sexo feminino, 25 anos, casada, sem filhos, procura uma consulta de enfermagem referindo os seguintes sintomas: cólica abdominal, náuseas e vômito, cansaço frequente e discreto corrimento vaginal. Considerando o caso apresentado, eu quero que vocês me respondam, que vocês me digam qual é o diagnóstico presuntivo. Então, o que é o diagnóstico presuntivo? A partir desses sintomas, desse relato, você vai tentar definir o que é. Lógico, você vai ter uma suspeita. Então, se você tem uma suspeita, você tem um diagnóstico presuntivo. Então, com esses sintomas, eu já consigo definir o que provavelmente é. Então, a primeira pergunta é: qual é o diagnóstico presuntivo? A segunda: quais os sinais ou sintomas clínicos subsidiou o seu diagnóstico presuntivo? Porque se eu disser que é determinada coisa, eu suspeito que é aquela coisa por causa de alguma informação específica, tá certo? Essa seria o segundo questionamento. Quais os sinais ou sintomas clínicos subsidiou o seu diagnóstico presuntivo? Terceira: quais exames físicos deveriam realizar para sustentar o seu diagnóstico, né? No caso, diagnóstico presuntivo. O que você faria? Qual exame físico você faria? Eu acho que é... Eu só vou aqui dar um exemplo didático, tá? Não é isso que vai estar aqui na questão. Então, vamos dizer que o paciente chegou com tosse, escarrando secreção, às vezes com raios de sangue, dor pulmonar, emagrecimento, cansaço, né? Vocês suspeitariam de quê? Vamos lá, só para a gente treinar um pouquinho para vocês conseguirem fazer o exercício. De que vocês suspeitariam? Tuberculose. Pneumonia, tuberculose. Beleza, ok, é isso mesmo que eu quero. Então, o teu diagnóstico presuntivo seria a tuberculose. Quais sinais ou sintomas subsidiou esse teu diagnóstico? Por que você suspeitou de tuberculose? O Tosse, emagrecimento. Escarro, né? Emagrecimento. Então, por exemplo, escarro com raios de sangue, né? Tosse. Isso seria os sinais e sintomas que subsidiou você pensar em tuberculose. 3. Quais exames físicos deveria realizar para sustentar seu diagnóstico, para você confirmar realmente? Qual exame físico vocês fariam? Exame físico, no caso, é na hora lá no paciente, né? Oi? Exame físico, no caso, é na hora lá com o paciente. Na hora com o paciente. Qual vocês fariam? Uma escuta pulmonar. Uma escuta pulmonar, ok. Então, vocês vão pegar dessa mesma forma e vão fazer isso. O exercício é simples, eu só quero que vocês se coloquem na situação de pessoas... Qual era mesmo os sintomas da mulher, professor? Além de dor abdominal? Calma, isso aí... Não está aparecendo aqui pra gente. Eu vou enviar o exercício, eu só estou fazendo uma analogia que é para vocês conseguirem resolver o exercício. Depois vocês vão pegar o exercício e vão avaliar a situação aqui do caso clínico, tá? Então, vamos continuar aqui na tuberculose. Qual é o exame físico? Nós já vimos que eu posso fazer uma ausculta e verificar o que está mudando ali, né? Se tem uma diferença, se tem alguma alteração. A quarta questão: quais exames você solicitaria para confirmar esse diagnóstico, no caso aqui da suspeita de tuberculose? Um escarro. Um raio-x, o exame de escarro. Exame de escarro, um exame microbiológico do escarro. Pode ser um exame de imagem? Pode, tomografia, raio-x. Ok. Então, nessa situação, você já sabe o caminho que vai andar. E quinto, caso o seu diagnóstico presuntivo se confirme, qual seria a conduta tomada nessa situação? Então, você solicitou o raio-x, auscultou, quando chegou o raio-x, quando chegou o exame microbiológico, confirmou realmente que o que tem lá é micobactéria e tuberculose. O que você faria agora? Então, se confirmou o seu diagnóstico presuntivo, qual seria a sua conduta? Encaminhamento, encaminhamento, alguma coisa assim? Isso, ou você inicia um tratamento, porque a enfermagem também pode fazer isso, ou você encaminharia para um profissional que vai fazer essa questão.
Então, é nesse sentido que você vai fazer aqui no caso clínico, né? Tem uma paciente do sexo feminino, 25 anos, casada, sem filhos, que chega referindo cólica abdominal, náuseas, vômito, cansaço frequente e discreto corrimento vaginal. Com essas características, eu quero que você me responda qual o diagnóstico presuntivo, qual o sinal e sintoma clínico que levou você a suspeitar dessa patologia ou de qualquer outra coisa, quais exames físicos você faria, quais exames iria solicitar, e caso esses exames venham com confirmação da sua suspeita, qual a conduta que você tomaria, tá? Então, é um exercício simples, só para situar vocês dentro, realmente, do que vocês vão fazer no dia a dia de trabalho de vocês. Tá certo, pessoal? Professor, pode Pois me é, tirar uma professor, dúvida? dessa questão aí, o que eu queria perguntar é se é cólica abdominal ou se é cólica uterina. Porque a cólica abdominal, ela é mais difícil de forma mais ampla, né? E Não, aí a uterina é o mais específica. paciente referiu para vocês é cólica abdominal. Não esqueça que você tem um exame clínico que você vai fazer, né? Exame físico que eu disse aqui, né? Eu vou até trocar aqui por exame físico. Então, é lógico que ela não vai dizer onde é, mas o teu exame físico que você vai fazer, você vai conseguir determinar. Lembra que eu falei para vocês na aula prática? Então, tem que saber onde fica localizado o útero, o fígado, tal, porque eu vou palpar. E aí, pela tua palpação, pelo teu exame físico, você vai conseguir definir. Mesmo ela não te dizendo onde é, você vai conseguir definir onde é. Certo? Então, Professor, o paciente, dúvida. o cliente, ele não vai te dizer tudo. Ele não vai te dizer tudo. Ele vai te dar uma informação, mas você tem como conseguir essa informação. Pode perguntar. No caso, eu só tenho dúvida no último tópico, independente da patologia. No caso, a conduta que a gente tem que tomar, no caso da questão da intervenção, porque Certo. nem toda a área de enfermagem pode intervir, né? E na maioria desses casos, a enfermagem, ela geralmente encaminha, né? Mas a tua A conduta enfermagem não também pode prescrever, não pode? Sim. A tua conduta, ela não depende se ela vai estar presente dentro da tua área ou não. Você vai tomar uma conduta. Qual é? Olha, eu posso é uma patologia, eu posso prescrever? Posso. Então, a tua conduta é prescrever, porque isso está dentro da área. Ah, tá. No caso da Eu não intervenção, posso então, é prescrever, então eu especificamente vou encaminhar para um tratamento. outro profissional. Isso também é conduta. Tá. No caso da intervenção, que fala aqui, não é o tratamento, é o que eu vou fazer a partir daquele Sim, é a resultado. tua É isso? conduta. O que você vai Ah, fazer com aquele resultado, com aquela conclusão, com o teu diagnóstico que você conseguiu fazer. entendi. Ok? Tá bom. Obrigada, professor. Ok, então aí nós terminamos a segunda parte e agora nós vamos entrar na questão da revisão. A revisão, pessoal, eu sempre faço revisões pontuais, né, de coisas que estarão dentro da prova de vocês. Então, nós já sabemos que a nossa prova são 7 questões, 3 pontos vai ser dessas duas atividades que eu vou avaliar, vou ver como vocês, como foi o desempenho de vocês. Então, lá nós teremos 7 questões para trabalhar. Então, eu vou comentar para vocês aqui pontos que vocês devem olhar com carinho, estudar com mais carinho para que consigam resolver a prova. Tá certo? Então, o que foi que nós vimos de conteúdo até agora que vai estar dentro da prova? Nós vimos adaptações celulares, nós vimos algumas patologias que nós comentamos, né? Nós vimos processo inflamatório agudo que nós terminamos agora. Então, a primeira coisa que eu peço é que vocês consigam trazer essa questão das adaptações celulares para dentro da área de enfermagem, porque a pergunta será relacionada em relação à área de vocês, né? Então, entendam os tipos de adaptações celulares e tentem colocar isso relacionado a uma questão. Então, por exemplo, nós vimos lá que eu tenho algumas adaptações que eu consigo relacionar com a minha área. Então, por exemplo, hipertrofia do músculo cardíaco. Nós vimos que a hipertrofia é uma adaptação e eu estou colocando ali dentro de uma miocardite, por exemplo, né? Nós vimos outras adaptações como atrofia, por exemplo. Então, dê uma olhada na relação entre esse tipo de adaptação, entenda o que é adaptação,
e tentem trazer para os exemplos que nós conversamos. Os exemplos, eles não serão esdrúxulos, serão de coisas que nós comentamos aqui dentro da aula. É lógico que cada adaptação celular dessa vai ter uma causa específica, né? Então, atrofia muscular por falta de nutrição, por exemplo. Então, dê uma olhada com carinho nessa questão. Esse é o primeiro ponto que vocês devem olhar. Ainda dentro das adaptações, também trazer para dentro de determinadas patologias, né? Nós conversamos algumas patologias e vimos que em determinadas patologias eu tenho adaptações celulares. Muitas patologias, aliás, muitas adaptações celulares, elas são fisiológicas, como nós vimos. E algumas vezes essa adaptação fisiológica ela pode tornar-se patológica, né? Então, eu tenho, por exemplo, adaptações celulares na questão do ciclo menstrual, por exemplo, onde o endométrio ele é modificado ali, mas isso é fisiológico. Mas nós temos também adaptações celulares acontecendo patologicamente, como no caso da endometriose. Então, dê uma olhada com carinho aí também nesse ponto de adaptações celulares, trazendo para dentro das patologias que nós conversamos. Então, nós vimos lá o aumento do volume uterino numa gravidez, a adaptação celular ali que nós vimos, né, a atrofia das células, isso é fisiológico, mas isso pode, de um momento para outro, tornar-se patológico. Então, por exemplo, após ocorrer a gestação, após ter a criança, o útero não retornou para o normal, né, as células não conseguiram se adaptar, e isso passa a tornar-se patológico, muitas das vezes precisando até retirar esse órgão para que eu não tenha uma repercussão maior. Então, esse seria o segundo ponto. O terceiro ponto nós trabalhamos, além das adaptações celulares, a morte celular. Então, nós temos dois tipos de morte celular, a necrose e a apoptose. Dê uma olhada para diferenciar cada uma delas e tragam para dentro da nossa área. Nós vimos que as adaptações, as mortes celulares, elas acontecem. A necrose, por exemplo, ela acontece quando há um rompimento abrupto, né, de alguma estrutura importante, como membrana, destruição do material genético. Nós vimos que a morte dessas células ela vai promover danos importantes e, às vezes, se magnificando porque os conteúdos dessa célula, como as enzimas presentes nos lisossomos, vão destruir mais tecido. Nós conversamos, inclusive, que muitas das vezes eu preciso tirar esse tecido necrosado para que novas células não morram, porque quanto mais células necrosadas mortas tiver lá, mais o conteúdo de dentro do citoplasma vai promover morte tecidual. É por isso que a gente faz o desbridamento tecidual, a retirada desse tecido morto. Então, dê uma olhada nessa questão também da morte celular. Um outro ponto importante é a questão que a gente conversou ali, que eu chamei a atenção para vocês ali, das repercussões do processo inflamatório agudo sobre o sistema circulatório, né? Mudando o capilar sanguíneo, promovendo estase venosa, que nós já conversamos, tá? Então, é lógico que, como eu falei para vocês, eu não visualizo a estase acontecendo, né? Porque isso esse evento ele é microscópico. Mas como é que eu visualizo isso macroscopicamente quando eu estou examinando lá o meu paciente, né? Nós conversamos também sobre isso quando eu falei, como é que eu sei que um catéter periférico inserido lá no meu sistema circulatório está inflamando? É porque eu tenho sinais clínicos do processo inflamatório acontecendo. Edema, rubor, então dê uma olhada aí nessa questão também. O nosso quinto ponto é também voltado para essa questão da ação do sistema inflamatório sobre o sistema circulatório. Então, nós vimos que eu tenho dor, eu tenho febre, eu tenho edema, eu tenho aumento de vascularização, eu tenho estase, né? Então, dê uma olhada em coisas que é mais visual. Então, por exemplo, o rubor, quando eu vejo, eu sei que é a mudança do capilar sanguíneo que está acontecendo. Quando eu tenho, por exemplo, o acúmulo de líquido, eu sei que é líquido que está saindo da corrente sanguínea e passando para o tecido, tá? Então, dê uma olhada com carinho nessa passagem
de conteúdos do sistema circulatório para o tecido. Esse seria o quinto ponto. O sexto ponto é, vocês precisam também entender, nós ainda não falamos de inflamação aguda, nós já falamos só de inflamação, aliás, inflamação crônica, falamos só de inflamação aguda. Eu tenho que entender também um ponto que é a inflamação localizada e uma inflamação sistêmica. Nós já chegamos a comentar sobre isso também. Uma inflamação localizada é aquela pontual, localizada, né, que eu consigo identificar. E eu tenho a sistêmica também. Então, dê uma olhada nessa questão de inflamação localizada e inflamação sistêmica. É um ponto importante. E o sétimo ponto que vocês devem olhar é em questão também, que está muito relacionado com essa questão do exercício aí, que eu vou mandar para vocês, né? Eu preciso, através de sinais e sintomas, ou através da identificação do agente causador daquele processo inflamatório, conseguir identificar a minha patologia. Muitas das vezes, eu já vejo somente as repercussões, né? As repercussões de uma determinada patologia. Muitas das vezes, as repercussões, os efeitos, os sinais e sintomas clínicos que vão me levar a identificar o que é que está acontecendo ali, tá? Então, tem muito a ver com esse exercício aí, é um treino para vocês resolverem essa questão. Então, os efeitos clínicos. Então, quando eu vejo, por exemplo, uma determinada alteração ou funcionalidade em um determinado órgão, é lógico que eu consigo identificar o que é que está acontecendo ali, qual é a patologia que está, né, instalada naquele local, naquele momento. Tá certo, pessoal? Então, são esses pontos que eu peço que vocês dê uma estudada com carinho, uma olhada um pouco melhor nessas questões. Alguma dúvida? Não. Seja bonzinho com a gente, tá? Não, a prova está dentro do que nós já conversamos, né? Das nossas aulas, das nossas discussões. Eu vejo com carinho, professor, porque eu já vi que a prova já está anexada lá. Sim, já está carinhosamente anexada. Tá certo? Todas as de responder, professor. Não, como a gente está trabalhando com a plataforma, a gente está trabalhando as questões discursivas, diretas, né? Questões de pergunta, mas ali também tem um envolvimento de pensamento, tá? As questões discursivas a gente está fazendo aqui no exercício, que você vai escrever, você vai pensar, você vai discutir. E, na verdade, o ideal seria realmente questões discursivas, porque aí avalia realmente a questão do entendimento do aluno, ver se ele está com as ideias organizadas ou não, tá? Mas, infelizmente, o nosso momento, ele não permite isso. Normalmente, as minhas provas, elas são 5 questões de múltipla escolha e 2 discursivas, mas aqui, no momento, não permite essa repercussão, mas a gente está fazendo os exercícios, né? O importante é ter ideia organizada. Tá certo, pessoal? Certo, professor. Tá Então, bom, professor. Obrigado. de nada. A aula é aquela 09 que já está postada lá, mas mesmo assim eu vou tentar enviar o link para ver se alguém tem acesso a esse link de hoje, tá bom? Eu agradeço a presença de vocês, vou enviar já, aviso aí no grupo, aviso para representante, quando eu conseguir enviar o exercício, para que vocês consigam fazer, tá bom? Agradeço a todos e uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.